Vidas negras importam. Ofício, Fernanda Barros. No papel, redijo o meu português linha após linha, feito costura. E se alguém perguntar qual é a linha que me encaixo nos estudos poéticos e vingativos. Ofício, Fernanda Barros. Salve! Meu nome é Plínio Camilo. Eu tenho o prazer de apresentar Notas de Escurecimento Gerações. E hoje eu vou oferecer essa conversa para o Ale Garcia, para o Renan Walger, a Sandra Regina, a Painá Alves, Adria Borges e Eliana Debus. E hoje eu tenho o prazer de conversar com Elisa Matos. Salve, Elisa! Bem-vinda! Bem-vinda, querida! Olá, Plínio. Prazer estar aqui com você. Muito obrigada pelo convite. Espero que a gente tenha bons momentos de conversas profundas, produtivas, e que a gente consiga mostrar o que é a nossa escrita e para que viemos, né? Sim, e divertidas também, porque é isso também, né? Essa nossa lida, ela tem toda uma responsabilidade, ela tem toda uma força, ela traz toda uma ancestralidade e é divertido também, porque relembrar os nossos e falar dos nossos. Perfeito. Elisa, por gentileza, se apresente, querida, por favor. Oi, eu sou Elisa Matos, é o nome que eu adoto para a escrita, né? Mas meu nome é um pouco maior que isso. Eu sou uma filha única de 5 filhos, são 4 homens, eu de mulher. Meus pais são do Rio de Janeiro, foram, né? Já partiram. E meu pai era um homem afro-indígena, filho de pai preto retinto, com uma mulher indígena. A minha mãe também era uma mulher negra, parda, dessa mestiçagem que foi feito no povo brasileiro, né? Pelos motivos que a gente sabe. E são do Rio de Janeiro, eles são de famílias, vieram, né, de famílias como a maioria do nosso povo preto, de famílias pobres, principalmente meu pai, que é uma vida muito, muito pobre, assim, vamos dizer, da miséria. E, com o passar do tempo, foram se estabelecendo, né, na vida. E meu pai foi trabalhar menino como office boy de um escritório, aos 14 anos, ele contava. E, com isso, ele foi parar na Nova Cap, que era o escritório que foi criado, né, a Nova Cap, para trabalhar na elaboração, na criação da nova capital, que é Brasília. Então, meu pai passou a trabalhar, aprendeu lá o ofício de desenhista e trabalhou na equipe de Lúcio Costa e Niemeyer na elaboração dos projetos de Brasília. Então, por isso a gente veio para Brasília. Então, quando eu vim, eu tinha 7 anos, estou agora com 66, então a minha formação, minha criação foi toda aqui. A minha mãe também, na adolescência, acabou se preparando e entrou para Cruz Vermelha, que era uma escola de enfermagem, né? Então, ela também trabalhou a vida inteira como enfermeira e também foi transferida, com a transferência da Nova Cap para Brasília, que era no Rio, né? Quando foi inaugurada Brasília, veio para cá, e minha mãe também veio transferida para cá. Então, nós somos cria meio do Rio de Janeiro e meio de Brasília. Aqui em Brasília, a gente tivemos uma formação de uma classe média, vamos dizer, uma classe média dessas, né, que batalham sua vida para manter as contas em dia. A gente estudamos em escola pública e com isso fomos desenvolvendo os 5 filhos criados e todos fizeram escola pública aqui em Brasília. Essa é a minha formação acadêmica, vamos dizer assim. Então,
aqui em Brasília, né, nesse plano piloto, que os noticiários ainda hoje costumam citar como área nobre de Brasília e tal. Então, assim, com o passar do tempo, a gente foi vendo que a gente viveu meio numa bolha, né? A gente foi uma família preta, uma família classe média, preta, vivendo no meio da área considerada nobre de Brasília. Então, muitos momentos que a gente passou e tal, obviamente havia a questão do racismo atrás, mas que a gente não conseguia muito ter claro que era isso que a família estava passando, entendeu? Assim, na fase mais adulta. Até hoje, assim, eu tenho alguns gatilhos da minha infância ou da minha adolescência que me remete a essa criação. E muita dessas angústias, dessas ansiedades foi e das minhas tristezas, dos meus medos, eu comecei a escrever poemas, né? E foi assim que surgiram meus poemas. Eu tenho poemas guardado ainda em cadernos, com 13 anos, 14 anos, 15 anos. Então, com o passar do tempo, eu comecei a sentir necessidade de reunir esses poemas em algo mais palpável, vamos dizer que seria um livro. Mas a minha formação, então, como eu já tinha essa vontade de escrever, esse impulso de escrever, eu acabei optando pelo curso de jornalismo, quando eu fui entrar para a faculdade. Então, a minha formação é no jornalismo, e por onde eu trabalhei 40 anos, me aposentei em 2020, e a grande parte dessa parte minha no jornalismo foi como editora de texto de televisão. Então, também, a escrita sempre esteve comigo, né? E, paralelo ao jornalismo, eu continuava escrevendo alguma coisa ou outra. Mas, assim, por muitos anos eu abandonei também a poesia, né? Vamos dizer, a escrita poética, por conta que eu estava lidando com a hard news, né? A gente a minha linguagem na minha cabeça estava em outra sintonia, né? A televisão é um processo criativo diário, né? Você não guarda para vou continuar a escrever isso daqui a pouco. Amanhã eu continuo, como a gente pode fazer no texto, vamos dizer, do que a gente está produzindo, né? Então, por muito tempo eu me afastei da poesia. E até que 2015, por aí, eu criei um livro virtual escondidinho numa plataforma e comecei a juntar umas coisas que estavam soltas lá, e também sem divulgar, nem nada. Aí criei um blog, que também só eu sabia da existência dele. E aí uma amiga ou outra, uma pessoa ou outra via os meus poemas, lia o meu poema, comecei a trocar e-mail de poemas, de conversas mais literárias com amigas que moravam em Brasília, até que 2018, 17, eu sou muito ruim de data, tá? Eu vou esquecer, mas é 17, acho que foi 17. Foi criado, né, um grupo de mulheres no Brasil, que é a Mulherio das Letras, e que resolveu reunir as mulheres do Brasil todo, que escreviam e tal, e fizeram um grande encontro em João Pessoa. E uma amiga falou, vamos, você liga? Eu falei, então tá bom, vamos conhecer, começar a entrar mesmo nesse mundo, né, literário, conhecer as pessoas. E fomos para esse encontro no Mulherio das Letras, em João Pessoa. E lá conheci outras pessoas de Brasília que escreviam e que também tinham essa ansiedade assim de como escrever, como produzir, como reunir esses escritos, o que fazer, porque assim, eu quero escrever um livro, ok, você quer escrever um livro, mas até ele se materializar tem um processo, né, de produção, de gráfica, vai ter editora ou independente, de que maneira que esse objeto vai surgir, né? Então essas outras participantes
também estavam com essa ansiedade, tinham livros praticamente prontos, mas não sabia como colocar no mercado e tal. Então, e a gente resolveu, então vamos nós mesmos fazer isso? Então, vamos. Então, quando chegamos em Brasília, resolvemos criar um coletivo, que chama Coletivo Maria Cobogó. Isso aí também é uma outra história. É porque Brasília, o Cobogó é um simbolismo, né, da arquitetura, aqueles tijolos de ventilação, né, que inclusive tem origem africana do Kemet. Então, assim, não é uma criação tão brasileira como dizem também que surgiu em Pernambuco. O Cobogó seria as iniciais dos 3 engenheiros arquitetos que criaram esse esquema de ventilação dos prédios. Mas, enfim, Brasília adotou demais isso. E eu estava fazendo uma pequena reforma aqui em casa, e com a minha história de apego a Brasília, do meu pai ter participado da criação também, de alguma maneira, né, do projeto da cidade, da capital, eu queria um pedaço de Cobogó dentro de casa. Então, eu fiz uma divisória de Cobogó na sala, que virou atração turística, eu brinco, né? Porque todo mundo vem aqui em casa e quer tirar foto do lado do Cobogó. E por conta dessa obra, junto com esse encontro, a gente criou o coletivo Maria Cobogó, que é referência a Brasília, uma coisa muito simbólica. Mas, paralelo a isso, nesse encontro que teve do Mulherio das Letras, as escritoras pretas, negras, que estavam participando, se sentiram também meio excluídas da mesa de debates, das mesas de discussões. E lá teve um pequeno levante paralelo, né? As mulheres nos juntamos em grupo paralelo e fizemos um manifesto lá de porque, né, que as pretas escritoras não estavam em destaque, dando também a sua fala nas mesas de encontro com destaque e tal. E daí com isso foi criado um outro grupo que foi os Preta das Letras, e teve um outro encontro em 2019 como rebate àquele primeiro encontro, que foi em Recife. Então, assim, estou contando tudo isso para dizer que juntou Maria Cobogó, que nós resolvemos criar uma produção independente de livros, todas as 7 escritoras. Criamos um selo, então, em 2019, teve esse encontro das Pretas da Letra, que para mim foi assim, o divisor de águas mesmo, foi onde eu achei minhas pares, onde eu vi a minha linguagem, onde eu me emocionei demais, eu me emociono só de falar. Conheci Naudete Pinheiro, uma mulher maravilhosa da nossa história literária, a Miriam Alves estava lá também, a Daílde Alves, Juliana Sankofa. Então, foi todas essas pessoas que eu não conhecia por eu estar na minha bolha de Brasília, que eu não convivia com essa linguagem da escrita preta, periférica, ou mais aprofundada nas questões raciais mesmo. Então, esse encontro foi muito importante. E, a partir daí, então, eu já tinha o meu livro, que foi criado junto com Maria Cobogó, o selo, né? Foi criado esse selo. Então, foi que eu produzi o meu livro, que é o meu reverso, esse aqui, tá vendo? Ah, não, tá aqui, né? Sim, sim. Que é o meu livro de poemas, e com o encontro lá de Recife, eu passei a divulgá-lo mais, e nos nossos meios de literatura preta, e ele também participou foi finalista de um prêmio Maria Firmina, nos Reis, e é dele eu estou usufruindo, fazendo esses grandes encontros até hoje, e cheguei nos Cadernos Negros, eu participei esse ano com essa edição 45, e foi, assim, para mim, uma grande consagração, assim, meu batismo, vamos dizer assim, ok, agora eu sou do grupo, eu faço parte dessa confraria toda. É isso, não sei se tiver alguma Não, dúvida, ou não. escapou alguma coisa, alguma... Eu quero que você declame, fale dessa história, porque eu tenho algumas questões voltar antes.
e que são mais curiosidade, mas queria que você declamasse alguma coisa antes, por favor. Tá, então, como esses poemas, sempre os meus poemas são muito viscerais, sabe? Eles são, assim, coisas que estão no fundo da alma, que podem ser minhas ou não, né? Muitas vezes falam, não, você está sentindo isso tudo mesmo? Eu falei, não é que eu esteja sentindo isso tudo mesmo, porque senão não daria conta de estar em pé viva, né? Mas, assim, a gente cria personagens, ouviu histórias e assimila, né? Então, o meu eu poético, geralmente eu escrevo, né, na primeira pessoa, mas a profundidade dos sentimentos que eu tento colocar, o que eu coloco, e que eu coloco, na verdade, porque para mim também a poesia, assim, é um sopro, sabe? Se a primeira frase vem, aí ela puxa outras coisas, puxa outras, e para mim não tem muito sentido eu remexer naquilo depois. Eu gosto que fique como foi no primeiro impulso. É diferente de um texto, ou de uma crônica, ou de um conto, ou de um texto, um artigo jornalístico que eu também costumo escrever. Eu mantenho um site que eu coloco umas coisas ou outras lá. Mas a poesia não, eu deixo vir e deixo, eu só tento corrigir alguma coisa de erro ortográfico e tal. Então, assim, tem muitos sentimentos que até inconfessáveis às vezes, né? Coisas que na sua vida, por exemplo, eu tenho um aqui, assim, eu vou no mais fortezinho. É forte em questão emocional, não que eu vá chocar, não é isso. É a questão do tema em si. Então, por exemplo, quero ler aqui um chamado ódio. Então, ódio é um sentimento que geralmente você não confessa que você está com ódio. Eu vou falar, estou com ódio, mas geralmente é um ódiozinho besta, né? Mas, então, vamos lá. Primeiro aqui, vamos começar com ódio. Eu deveria era abrir seu peito com um facão, arrancar seu coração e jogar no lixo para os ratos comerem. Eu deveria era rasgar todas as suas roupas, tocar fogo, te obrigar a andar nu pelas ruas que te criaram. Eu devia era jogar água fervente nos seus pés para nunca mais você dar um passo adiante. Eu devia era salgar seu corpo inteiro até abrir 1000 feridas que jamais vão cicatrizar. Eu devia era parar de sonhar com você todas as noites para te deixar ir embora de vez. Esse. Muito lindo, 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 lindo mesmo. Um soco, um soco. Lindo, gostei. Então, Pois não. gostou? Que bom. Não, não, então, assim como tem uns mais floreados, outros, mas é assim, a minha linguagem, minha questão é mais mergulhada nesse tipo de sentimento, nesses, não sei se eu posso classificar. Eu não venho do mundo acadêmico literário, de vez em quando eu falo, então eu não sei assim, os termos muito usuais para classificar o que se escreve. E eu também acho que não deve ser tão classificáveis assim, né? Então, eu sei, são poemas confessionais, poemas fantásticos, ou, não Eu sei. acho também isso né, um imbróglio, né? Não É é? você encaixar alguma coisa que são poemas, né? Que são inversos, tá? É. São teus textos, essas questões. Ah, falar que são poemas confessionais, sei lá, confissão para quem? Porque assim, se Para falar quem? que são. Né? Não, e falar que são poemas confessionais é reduzir essa camada, porque esse seu poema, né? Ele me atingiu de uma forma. Então, ele também eu me apropriei dele. Achei muito legal, eu me apropriei dele. E não estou confessando, não é confesso, porque confessionais, por exemplo, né, ele reduz até a amplitude. É a autora, é o autor que está conversando, fala do autor, não. É É você isso. É. falando e eu me apropriando. Então é meu também. Então eu acho que é isso, poemas, né? E é igual qualquer verso, né, que a gente fale e que, a partir do momento que eu declamo ou divulgo numa publicação ou nas redes sociais, alguma coisa, é aquela coisa, eu deixo de ser dono dele, né? Sim, A, 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 sim. passa
por várias mutações, por várias interpretações, por várias questões que eu não tenho domínio sobre aquilo. Tem uma historinha engraçada, quando eu lancei o livro, eu trabalhava ainda, né? Então, eu levei o livro, um montaréu de livro lá para o trabalho, e assim, ó, já que eu aguentei vocês esse tempo todo, agora vocês vão ter que comprar meu livro. Uhum. Sim, justo. Assim, né? Ó, vamos lá, gente. Fiz uma feirinha lá, tá? E ó, vários colegas compraram o livro. No tom de brincadeira, assim, mas eu tinha um processo de oferecer o livro para a pessoa na hora que ela estivesse adquirindo e de fazer uma simpatia. Eu inventei uma simpatia de, na hora que eu entregar com a minha energia o livro, a pessoa abria uma página qualquer e aquele poema era algum recado, era alguma coisa que tinha a ver com aquela pessoa. Isso se criou uma mística em torno disso, que foi engraçado. Aí uma menina lá do departamento pessoal, que agora chama, como é que é? Recursos humanos, né? Adquiriu o livro e tal. Passaram uns 3, 4 dias, ela veio me procurar, dizendo que, por conta do poema que eu energeticamente oferecia a ela, ela tinha tido coragem de telefonar para um antigo amor da vida dela, retomar o contato e, quiçá, separar do marido que ela estava vivendo para viver a outra história que ela não tinha vivido por conta do poema. Falei, gente, a nossa responsabilidade é muito grande, né? Assim, olha só, como é que eu falei, não quero transformar a vida de ninguém, nem causar nenhum reboliço na vida de nenhum casal, assim, por conta da poesia, mas a gente acaba as palavras tendo esse tipo de poder, né? Mas é também como as palavras nos ecoam, né? No que elas têm, né? Como que aquela formula, aquela morfologia dessa palavra, como ela ecoa na minha vida, né? Então isso que é, e essa ao abrir oferecer para você foi uma sacada ótima, foi muito legal, muito bacana mesmo, muito bacana. Elisa, voltando um É. pouco mais, que aí me tem essa curiosidade, você arranhou o que é, né, mas pelo menos, o que foi esse crescimento dessa Brasília, uma família negra e uma negra em Brasília, como foi isso, se, né, o que você puder contar para a gente, por quê? Nessa nossa coleta da escrita, a gente tem como é ser, e somos negros diferentes, mas é como ser negro em São Paulo, como é ser negro na capital, no interior, como é ser negro no Rio de Janeiro, capital, interior, Rio Grande do Sul, e essa história, como é ser negra, né, uma formação em Brasília, e também ter vivido nessa bolha, como alguns de nós vivemos também. Então, foi uma coisa assim, especificamente nesse que chamam de plano piloto, né? Obviamente se criou. Hoje se questiona, inclusive, que a estrutura urbana de Brasília tem grandes traços racistas, inclusive, né? Porque ela foi criada com o chamado plano piloto, que é o núcleo principal, assim, que chamam das asas, né? A asa sul, asa norte, no miolo, a sede dos três poderes, e em torno, um pouquinho no entorno próximo, seriam as casas das mansões, né? Que chamam Lago Sul e Lago Norte, porque ficam à beira do lago, porque também o Lago de Brasília é uma produção artificial, né? Então, essas casas em volta do lago são as casas mais da elite brasiliense, e quem mora nesse núcleo também, de alguma maneira, faz parte dessa elite. Então, assim, a gente não tinha esse debate racial no nosso meio, nem nas escolas, nem nada. A gente tinha que sentir por si mesmo, né? Então, por exemplo, com isso, mas na minha adolescência, até essa é uma questão nem que eu não costumo falar, talvez seja a primeira vez que eu falo. Eu era completamente reclusa porque eu me achava mais feia, eu me achava gordinha, eu era bunduda, porque eu sou o corpo da mulher negra, eu venho dessa linhagem. Então, só que aqui,
pequena, aqui também, quando foi criada Brasília, foi criado uns acampamentos que viviam em torno da construção de Brasília. Então, chamava Vila Planalto. Dentro dessa Vila Planalto existiam vários acampamentos. E que viviam os engenheiros e os operários e os funcionários de apoio, tipo meu pai era. Meu pai não era engenheiro, uma coisa, né? Ele era uma formação técnica que aprendeu por si mesmo. Então, essas pessoas viviam juntas dentro de um acampamento, mas em ruas separadas. Então, já tinha isso. Era a Rua dos Engenheiros, no acampamento que eu morava, chamava Acampamento da Rabelo, que era da construtora Rabelo. Então, tinha a Rua dos Operários, a Rua dos Técnicos e a Rua dos Engenheiros. Então, as crianças já não se misturavam. Tinha uma escola, uma igreja, alguma coisa de apoio. Então, por um lado, até que na minha formação, era uma coisa, a gente estava na ditadura militar também, né? Então, tudo era separado em castas aqui em Brasília, assim, tudo era separado. E, de alguma maneira, o que eu pude tirar proveito, né, nessa fase da infância e tudo, é que eles ofereciam muitos cursos muitos aprendizados para os filhos de operários, por exemplo. Eu acho que para manter lá ocupados, né? Então, tive aula de arte culinária com 9, 10 anos. Eu aprendi a fazer arroz, aprendi a fazer alguns pratos, maionese, não sei o quê, dentro desse. Aula de bordado. Ou depois, com o tempo, você vai vendo o que aquilo significava, né? Aquela separação, aquela coisa. Isso é para viver em Brasília naquela época. Então, nessa época, os meninos me chamavam de Tanajura, por exemplo, porque eu tinha a bunda grande. Então, assim, eu com 8, 9 anos já ouvia isso. Obviamente eu não sabia que isso era racismo, mas isso era uma coisa que me entristecia, me deixava uma criança isolada, nas festinhas, depois adolescente, nas festinhas, nas danças, que geralmente era dentro dos apartamentos, alguém fazia aniversário, convidava. Eu, mais uma ou mais duas, parecidas comigo, ficávamos nos cantos, né? Ninguém chamava para dançar, ninguém chamava para ir depois para algum lugar. Então, assim, a gente teve que superar esse tipo de coisa. Também me lembro, assim, depois dessa fase que eu morei em casa, nesse acampamento, depois meus pais conseguiram comprar um apartamento mais, né, no chamado Plano Piloto, aqui na Asa Sul. E eu me lembro, assim, engraçado, essas coisas marcam a gente sempre, né? Pode passar, posso estar com 100 anos, que eu vou lembrar exatamente o dia e a expressão. E um senhor do prédio, que eu fui visitar uma colega no prédio em frente, me avisou que eu não podia subir naquele elevador, que o meu elevador era o de trás, que era o tal do elevador de serviço, o elevador de empregada. Se falava muito, né? O elevador de empregada. Eu, por quê? É assim, você com 9, 10 anos, você fala assim, por quê? Está estragado o elevador, né? Você não está se dando conta que era aquilo. Mas por que eu nunca esqueci isso? Porque, no fundo, eu senti exatamente o tom da voz dele. Por que ele falou aquilo para mim? E isso eu só fui saber na vida adulta. Ele estava me excluindo do elevador social. É assim, uma criança, né, que eu era. Então, era isso, assim, era a vida em Brasília com poucos pares, pessoas parecidas comigo na escola, ou que estavam na escola, ou, de fato, eram filhos dos trabalhadores, dos empregados domésticos, ou do comércio, que estavam naquela escola pública, que poderiam ser mais parecidos comigo, ou eu ficar mais à vontade. No ambiente escolar, era um lugar que ficava mais à vontade do que no ambiente social, né? Com certeza, sim, porque ser convidada para as festas, para a casa de alguém, ou para andar no barco que o pai tem lá no lago, não era. Ou não era, né? Ou era filha da empregada. Esse tema, assim, saindo de Brasília, mais ou menos, não saindo de Brasília, não, saindo de mim. Depois casei, tive 2 filhas, né? Que já estão
moças criadas agora. E depois a gente, casei com um homem negro, então a gente já estava mais ligado nessas questões, mesmo morando nessa região mais elitista aqui, vamos dizer assim, né? E hoje, no último censo, inclusive, não mudou muito esse quadro dos anos 70, 80 para cá, não. O último censo estava Brasília como essa parte do plano piloto de 80% de população branca. Então, assim, mesmo com novas formações, com as cotas, com as pessoas com ascensão financeira maior, essa bolha ainda não foi estourada aqui no Leblon, no Leblon do Distrito Federal, né? Vou dizer assim, aqui é o Leblon do Distrito Federal. Então, nossas filhas já foram mais preparadas, assim, a gente já ficou mais de olho e mais atentos ao que poderia acontecer com elas, né? Esses tipos, e como elas reagiriam também diante dessas agressões sutis do racismo nosso. E então, quando teve o fato do... Fato não, né? Aquela triste crime contra o menino Miguel em Recife, né? Dele ter caído lá de cima do prédio enquanto a mãe trabalhava, em Passeava com plena o cachorro passeava com o cachorro. Também isso me remeteu, na mesma hora, na hora que deu a notícia, um fato que ocorreu com a minha filha, ao lado, justamente aqui em Brasília, que nem chega perto, obviamente, da dor do que a mãe Mirth sentiu, o que ela está sentindo até hoje, porque o caso ainda não está totalmente fechado, né? Mas aí eu contei e fiz uma postagem e que depois eu fui chamada para participar de uma coletânea da editora África e Africanidades. É a coletânea que chama Baobá de Concreto. Sim, Baobá de Concreto. eu fiz o prefácio E eu, dessa coletânea. Oh, é tá, mesmo? eu tô. Então, aí eu adaptei o texto para a coletânea. Então, esse texto dessa história do Miguel e tal, e esse texto também ele tem aí é a questão onde eu entro mais com a minha questão antirracista, a minha escrita para esse lado. Eu prefiro, assim, eu me sinto mais à vontade de escrever nas crônicas ou em artigos do que em poemas. Sabe? Os meus poemas, obviamente, eles estão impregnados dessas questões, mas não tão explicitamente como nos artigos e nas crônicas. Eu vou até... Então, eu até destaquei, vou ler um pouquinho, assim, só para... É um Por pouquinho grande, favor. mas dá para ler. Querida, nós Não sei, estamos vou aqui para ler. ouvi-la. Então não tem coisa É, grande. Nós estamos para ouvi-la. assim, ele já foi tema de um debate de live com uma procuradora da Justiça, e Ana Barroso, que ela também escreveu um livro como a questão racista no judiciário, e foi um debate muito bacana, e agora está tendo um curso de escrita lá na UNB, e que esse texto também, semana retrasada, também foi tema de discussão lá. Parabéns. Então, ele também está, que eu intitulei A Face Cínica do Racismo. Não vou falar nada sobre Miguel. Não posso, não tenho direito, não consigo. Tenho trava na garganta. Brasília, 1993. Quando tinha 5 anos de idade, minha filha fez uma daquelas birras de criança, queria descer para brincar embaixo do prédio. Era hora do almoço. Eu disse não. Inconformada, ela abriu a porta e saiu. Desceu correndo as escadas e logo alcançou a rua. Morávamos no 5º andar de um prédio localizado ao lado de um dos pontos turísticos mais visitados de Brasília, a Igrejinha. A área central da cidade, também chamada de Nobre, onde a grande maioria dos moradores são abonados e brancos. Corri logo atrás da menina, porém com menos agilidade, claro. E quando a avistei, ela estava lá na praça da Igrejinha, em pé, ao lado de um senhor idoso, branco, de aparência saudável, que tomava sol enquanto lia as notícias sobre o Brasil e o mundo no jornal.
Foi tudo muito rápido. Ao me aproximar, vi que ela segurava um dinheiro, uma nota de R$ 1. Disse que ganhou do homem. Naquele instante, meu coração disparou feito bala. Pulava dentro do peito como uma bola em chamas. A irritação pela peraltice fora de hora da filha se transformou em ódio profundo por aquele senhor. Percebi logo que ele deduziu que a menina estava ali para pedir esmola, ganhar restos, provavelmente, ao mando da mãe. Que atrevimento, que ousadia, que desaforo. A raiva me ardia. Minha reação foi berrar: devolve o dinheiro, devolve o dinheiro. Uma criança pequena, sozinha, numa praça deserta. Ela podia estar perdida, assustada, precisando de ajuda. Mas a criança é preta. Na lógica racista, ela é apenas mais uma daquelas crianças catarrentas, usada por adultos preguiçosos para faturar uma graninha fácil. Um serzinho incômodo, é preciso se livrar dele. A nota de R$ 1 resolve o problema, ajuda os pobrezinhos e alivia a consciência social do velho cidadão. Maldito dinheiro devolvido, assunto encerrado. Mãe e filha retornam para o almoço tranquilo em família. Nem tanto. No fundo, um certo incômodo persiste em mim por saber que, na verdade, tivemos sorte naquele episódio. Muitas vezes, incalculáveis vezes, a desgraça ronda nossas crianças e elas não têm chance de voltar para casa. Pernambuco, 2020. No apartamento de luxo em Recife, o pequeno Miguel chama pela mãe várias vezes. Mirtes teve que levar o cachorro da casa para passear. O filho ficou aos cuidados da patroa. Sari pintava as unhas, não queria ser incomodada. Miguel abre a porta e entra no elevador. Deseja apenas encontrar a mãe. Precisa dela, como toda criança de 5 anos. Sari é branca, rica, mantém 2 empregadas na casa, mãe e filha, avó e mãe de Miguel. Uma família preta. Estamos numa pandemia. O coronavírus mata milhares de brasileiros por dia. Na casa de Sari, a rotina de privilégios não dá trégua. Mirtes e Marta são obrigados a continuar servindo a família da patroa, apesar do risco iminente de contaminação. Com a creche fechada, a mãe precisa levar Miguel para o trabalho. De volta ao elevador do prédio chique. Sari resolve ir ao encontro de Miguel, mas não o leva para dentro de casa. Ao contrário, a mulher aperta o botão da cobertura do prédio de 22 andares. Atitude assassina que sugou a vida de Miguel. Ele caiu do 9º andar. Se pendurou na mureta desprotegida para localizar a mãe. Mirtes estava no térreo. Foi ela que encontrou o corpo do filho estirado na entrada do edifício. Repito, o que posso eu dizer para Mirtes diante de tamanha atrocidade? Não tenho em mim palavras edificantes de consolo diante da tragédia que assolou sua família. Não foi perda, foi crime. Crime covarde, racista, cínico, repulsivo. Se num gesto de humilhação contra minha filha senti raiva profunda, sede de provocar dor física no Senhor e deixá-lo estribuchando na praça da igreja, o que teria eu para dizer para outra mãe que nunca mais vai colocar seu filho para dormir? Miguel, João Pedro, Ágata, Jennifer e tantas outras crianças e jovens negros são mortos brutalmente todos os dias no Brasil. São números assustadores de uma estatística macabra. Um projeto bem arquitetado que tenta eliminar toda uma geração por conta da cor da pele. Corpos abatidos como pombos no clube de tiro ao alvo. Balas perdidas que sabem bem quem chegar. Mães que esperam seus filhos que não chegam. Crianças interrompidas. Vidas em pesadelos incessantes. Brasil, 1922. 1900 não. Brasil, 2022. Os algozes de Miguel vivem ao sabor da liberdade que lhe é garantida. Mirt dribla a dor e corre atrás de justiça. A justiça não tem pressa, mas tem cor. E não é a cor da família de Miguel, nem do João Pedro, nem de Ágata, nem de Jennifer. É essa a minha crônica E é jornalística. isso, né, querida? E é essa interessante, né? E principalmente ouvindo e que é ser crônica, Está falhando o seu áudio agora. estou vendo. Mano.
Então, o poder dessa crônica de hoje, ela vai ser, Olha, né, que vai dar para muitos e muitos de nós usarmos isso. Então, é muito legal, muito bacana mesmo. Gostei mesmo, querida. Parabéns. obrigada. E É aí, um assunto foi. que machuca a gente, mas é preciso falar, né? Sim, são todos aqueles assuntos, né? De falar. Querida, eu vou pedir uma licença para você, né? Um tempo, para fazer o griot, Uhum. para a gente poder falar o griot, né? Desse nosso momento, né? Que eu sempre trago, né? E fazer aqueles pedidos que eu faço todas as vezes, em todos os momentos, né? Assine o canal, deixe seus comentários, né? Algumas questões, qualquer situação que você queira fazer, pontue. E hoje o griot é Muniz Sodré, né? Muniz Sodré, ele nasceu em São Gonçalo dos Campos, na região de Feira de Santana, filho do comerciante de tecido, poeta e vereador Antônio Leopoldo Cabral. Munir é jornalista, sociólogo, tradutor, professor da Universidade Federal do Rio de Janeiro, na Escola de Comunicação, foi presidente da Fundação da Biblioteca Nacional e imortal, né, da Academia de Letras da Bahia, né? Ele é um pesquisador brasileiro e latino-americano no campo da comunicação e do jornalismo. Dirigiu TV educativa, publicou quase uma centena de livros e artigos na área de comunicação, jornalismo, mas também tem livros de ficção, a gente vai falar um pouco mais para frente, romances e algumas obras tornou ele conhecido, né? No Brasil, em vários lugares, ele é extremamente respeitado. Então, um griot muito importante também nos ajuda, né, nos ilumina nessa nossa trajetória, é o Muniz Sodré. Legal? E é aquilo. Pedir para que a gente né, assine o canal, vamos lá, vamos conversar e voltar a conversar com a Elisa. Sim, Elisa. E aí, você agora está isso, está esse projeto. Tá, quais são os projetos que você tem? As suas ações? Então, a partir do momento que eu lancei o meu reverso e que eu me uni a outras escritoras e a outros movimentos, foram surgindo outras publicações, outras vontades de participar de antologias, e então hoje em dia eu já tenho 14 participações em antologias, para o meu livro, e umas duas mais antologias para saírem, né? Ainda até sair esse ano ainda. Uma delas é desse núcleo que eu faço parte, de escritoras negras da Universidade de Brasília, também estão preparando uma antologia, e é um movimento também que está se consolidando muito forte, muito bacana aqui em Brasília, né? Porque estamos conseguindo reunir, pelo Instituto de Letras da Universidade de Brasília, escritoras que estavam também tímidas ou não tinham vindo a público ainda, então estão lançando escritas, pessoas que se dedicavam mais à escrita acadêmica, e agora está se abrindo para a escrita literária, e isso tudo com um apoio institucional, que é bem interessante também, né? Tem espaço para reunir, tem alguma verba para publicar, então a coisa flui de uma maneira mais interessante. E dessas publicações eu cheguei nos Cadernos Negros, foi a última publicação. A mais recente, não a última. A mais recente. A mais recente, a última das minhas mãos, É. vamos dizer assim. E que eu estive lá no lançamento no mês passado, em abril, em São Paulo, foi o lançamento. E foi muito lindo, foi emocionante, né? Estar ao lado também dos pares do livro, os fundadores, as pessoas que tocam, né? Esmeralda Ribeiro, Ote, Barbosa, enfim. E então eu participei com 2 poemas, posso ler um deles?
Por favor, por favor. E foi um momento muito especial e que eu espero que venham outros também, que eu esteja mais presente. Na abertura aqui da apresentação, foi destacada uma frase, uma das que eu tinha mandado, que é também a minha formação, da onde poderia vir essa minha sensibilidade, vamos dizer assim, de vontade de escrever poema. Aí eu falo, aprendi a ouvir poesia ainda menina, por meio das canções que ecoavam da vitrola do meu pai, minha maior herança. Essa é a abertura. Uhum. E o poema é Proteção, um deles, né? O outro chama-se Flerte, mas eu vou ler Proteção. Eu sei de todos os seus passos na calada da noite. Sorrateiro, passos largos, mãos nos bolsos, o chapéu esconde o rosto. O caminho é sempre o mesmo, o destino é nenhum. Não carrega relógio para não enfrentar o tempo. Não descansa para não perder o fôlego. Eu sei de todos os seus passos. Sigo você na calada da noite para não perder de vista. Sou sua proteção. Não deixe os ratos atravessarem o seu caminho. Sou seu muro. Nada chega até você sem que eu permita. Sou sua sombra. Você é meu eco. Oba! Essa questão que eu falei que eu aprendi a ouvir poesia na vitrola do meu pai, vem também da nossa ancestralidade, a nossa herança. Toda a família do meu pai, eram 7 irmãos, que eu, como falei, todos eles eram muito ligados à música. E a gente nunca entendi muito porquê, a gente não entendia muito porquê, eles eram muito pobres, assim, na miséria. Meu pai estudou até a 4ª série, aquelas histórias de que enfaixava o pé para fingir que estava machucado porque não tinha tênis para ir para o colégio. Então, a história assim, do meu pai passava por né, essa questão toda. Mas eles tinham uma sofisticação no gosto, principalmente eles desenvolveram o gosto musical, eles mergulharam na música, quase todos eles. Então, então, lá em casa, a gente ouvia os grandes nomes da música negra americana o tempo inteiro. Meu pai, todo domingo, era o dia inteiro de Vitória, com Ella Fitzgerald, Louis Armstrong, tudo, e os nomes brasileiros também, né? Cartola e tudo. Então, ele já buscava essa coleção de músicas, de autores e intérpretes que tinha a ver com a gente, que tinha a ver com ele, né? E que vinha já da juventude dele, eles, o mergulho na música, inclusive profissional. 2 tias minhas foram cantoras profissionais. Uma até foi considerada uma daquelas cantoras do rádio, que eram as vozes femininas que tinham na década de 40, 50, chamava Flora Matos, essa minha tia. E a outra se chamava Flavina Matos também, que cantava na noite, nos bares, onde anda você. E o meu pai também tentou, mas ele diz, a gente brinca, né? O orgulho foi maior, porque ele foi participar daquele coisa de calouros, que tinha um programa de calouros, e foi buzinado. E aí ele falou que nunca mais ia cantar. Mas ele passou a vida inteira cantando e tudo que ele fazia era assoviando, sempre tinha uma música em volta da gente. Ele, sei, qualquer coisa que ele tivesse, ele ia muito para a janela, ficava olhando a vida lá fora. Então, eu acho que meu pai, se ele tivesse escrito, ele seria um grande poeta. A vida dele, ele meio que levava na poesia. E ele foi um menino também que, nessa história toda, ainda foi mandado para a guerra, com 18 anos. Um menino pobre do subúrbio do Rio de Janeiro, serviu o exército, porque era obrigada, né, eu acho, não foi por escolha, e com 19, 20 anos foi mandado para a Itália. E
uma das minhas crônicas que está para sair numa próxima publicação, eu falo mais ou menos disso, e o título é O Relógio do Meu Pai. E então, ele foi para a guerra, então ele tinha assim passou um ano na Itália, naquele inverno com neve, saiu lá do calor abrasivo do Rio de Janeiro e foi parar numa neve da Itália, numa guerra. Artilheiro lá de canhão, uma coisa que ele não sabia nem por que estava fazendo aquilo, conta quem era o inimigo dele, né? Chamava que eram os alemães. Mas então, ele voltou, então, carregando um certo ar de melancolia, né? Assim, que acho que ele apreciava na música, e a música tinha tudo a ver com a nossa ancestralidade também, porque eram sempre as vozes negras que estavam permeando o nosso ambiente familiar. E que são letras também, as que têm letras e tudo, que são carregadas de poesia, de sonoridade, né? Então, eu falo que o meu aprendizado de poesia não vieram dos livros, vieram das músicas. Dessas vivências, né? Dessas vivências. Das vivências. Querida, eu vou pedir uma outra licença para você, né? Para que a gente dê essa continuidade e vamos aí fazer esse nosso momento que eu chamo de Estante Preta, de fazermos, né? Falarmos desses nossos livros, né? Dessas questões também, né? Que ajuda muito a nossa formação. E aí o primeiro livro é Das Mãos que Pariram, Reciclam e Transformam. Esse trabalho é uma organização da Malia Aguiar, saiu pela Fêminas Editora, selo Dandara, e contém, é bem interessante esse trabalho, ele a soma são 16 mulheres que tiram a máscara de ferro e jogam a chave fora. E falam desses seus momentos, falam dessas suas questões, falam dessas suas negritudes, desse religar, né? De todas essas questões femininas, que é bem interessante também, que vale muito a pena. Das mãos que pariram, reciclam e transformam. Né? Isso é muito legal com mulheres negras, indígenas. É um trabalho bem interessante, a organização da querida Maria Guiar. Um outro livro importante, né, que a gente dá um destaque, né, do Vitor Andrade, o Ogan Alabê, perdão, sacerdote músico, né? A partir dessa experiência, né, e uma pesquisa profunda do Vitor, nesse terceiro livro, ele analisa a figura do Ogan Atum Alabê no candomblé. E num discurso tranquilo, num discurso bem interessante, que beira, isso é a excelência da escrita, que parece uma conversa, ele conta toda essa questão do povo santo, o universo dos orixás, o toque de candomblé, a música, é bem interessante, né? E saiu pela editora Hortelã. O Ogan Alabê, sacerdote músico, Vitor Trindade, editora Hortelã. E, por fim, né, um livro de contos que eu tinha comentado, né, uma das questões da ficção, né, A Lei dos Santos, contos de Muniz Sodré, saiu pela Malê. Né? E aí, assim, cada história revela um segredo, um mistério, é bem interessante. Ela tem seus mistérios, seus caminhos, de falar dessa questão do santo de cabeça, né, dos lugares que viram personagens, né, dessa cosmogonia afro-brasileira, a Lei dos Santos, de Muniz Sodré. É bem interessante, vale bem a pena, editora Malê. E é aquele pedido que sempre faço, né? Assinem o canal, deixe seus comentários, deixe suas observações. Elisa, querida, antes, né, a gente já está nos nossos momentos finais, eu queria que você primeiro desse as orientações para como a gente adquirir seus livros, né? E declamasse mais um para a gente, por favor. Eu mantenho um site de textos literários e jornalísticos, né? E que lá no site tem a lojinha, você pode pedir alguma das coletâneas, ou o meu livro de poemas, meu reverso, e o endereço é www.elisamariamatos.com. Perfeito. Aqui nos comentários, aí quem quiser atingir, está aqui na descrição. Ótimo.
O meu reverso também está na Amazon, ou pode ser pedido pelo Instagram, ou pelo direct, que o meu Instagram é @Elisa Matos, Elisa com S, Matos com 2 T's, pode pedir. Sempre comigo mesmo, direto. E são esses os canais. Por e-mail também, posso deixar um e-mail. Elisinha, com S, ponto, Matos, com 2 T, @gmail.com. Então, existem vários caminhos que chegam até mim. É isso, né? aquela campanha que todas e todos nós fazemos: leiam escritores negros brasileiros, leiam escritoras negras brasileiras, leiam pretas escritoras brasileiras, leiam pretos escritores brasileiros, leiam essa literatura negra brasileira. Ajude a Isso, gente a leiam fazer, todas nós. porque assim, procurando, tem uma vasta, né? Procure, leiam, divulguem por gentileza, porque daí para a gente poder sair dessa margem que não estamos, dessa minoria que não somos, né? Que é um número interessante, é um número Isso, expressivo. E nós falamos de tudo, nós escrevemos sobre tudo. Isso quem acompanha, né? Quem acompanha sabe, mas que nós escrevemos sobre tudo, né? Sobre tudo, e principalmente a gente sobre quer tudo e também sobre o que a gente quiser. Quando exato. você falou lá no começo sobre leveza também, eu tenho esses temas, né, que partem os nossos corações, mas eu também tenho uma veia assim também que vai para o divertido, que vai para o irônico, que vai para a banalidade que nos diverte no dia a dia. Então, também tenho publicado numa dessas coletâneas uma crônica assim, que foi vinda de uma conversa com 2 amigas que no dia anterior uma delas tinha resolvido pintar o cabelo sozinha em casa e não ir para o salão, e resolveu forrar o banheiro dela toda com jornais para a tinta não respingar nas paredes. Então, isso, assim, virou uma zoeira, né? A gente fez uma crônica super divertida em cima disso, e que só para demonstrar que os momentos de encontro com os amigos podem ser prazerosos, as conversas podem ser leves, e o tema da nossa escrita também pode Sim, ser assim, né? Mostrar o nosso dia a dia, não só de dores, né? né? Nosso dia a dia fugaz. Com certeza. Então, vamos ler mais um poeminha, é isso? Por favor, querida. É curto, mas só para a gente encerrar também. Tempestade. Chega de céu azul, de sol vibrante, de marés calmas, de ventos mansos, de passos leves. Chega de suspiros apaixonados. Quero céus carregados, raios fulminantes, trovoadas assustadoras, terremotos destruidores, tufões avassaladores. Quero paixões que destruam meu fraco coração. Que ótimo, que Poeminha ótimo. de amor. Que ótimo, né? De amor, de dor, de vento e de tempestade. Muito interessante, muito interessante. Então, é isso, é esse momento. Vamos fazer essas sugestões, assim, né, que nós estamos no nosso fechamento, nessas sugestões para rever aqui no canal, que é bem interessante. Lembrando que essa conversa, né, eu estou oferecendo para o Ale Garcia, para Renan Wagler, Sandra Regina, a Tainá Alves, Adria Borges e Eliana Debos. E da Eliana Debos para ouvir. Foi uma conversa muito interessante, assim, nos primórdios do nosso descurecimento. Ela foi muito generosa, muito simpática para fazer, falou muito dessa literatura infanto-juvenil que ela faz. A Eliana é uma parceira poderosa lá de Santa Catarina também. E é isso, Elisa. Eu agradeço muito a sua gentileza, a sua disposição da gente vir conversar, a sua paciência, né, da gente estar conversando. E aí, ó, vamos lá, conte comigo, né? Estamos aí, querida. Eu que agradeço, foi um prazer enorme, a sua gentileza também de me convidar e de abrir esse espaço para a nossa escrita,
essa troca de conversa e divulgação do trabalho, não só meu, de todo mundo que está dedicado à escrita da literatura negra, que é um sucesso para você e parabéns por esse canal que é tão fundamental para a gente Sucesso para conseguir nós, aquilombar querida. nossas escritas. Por favor. Isso, essa é a ideia, essa é a vontade de sucesso para nós. Assim. E aí, muito obrigado. Deixe seus comentários, divulgue essa conversa, porque é só assim que vai, né? O nosso pagamento é isso. Você dando like, né? Ou dando curtir, ou dando axé, como já foi falado, e divulgando essa nossa conversa. Elisa, muito obrigado, querida. Agradeço. Obrigada, viu? Beijo para vocês. Até, tchau.